Boa tarde, meus caros alunos do 7º período do curso de Direito da FAMIG. Antes da gente falar um pouquinho sobre a aula de hoje, eu gostaria de parabenizar vocês pelas provas. Sei que não foi um período muito fácil e é normal, né? Nós tivemos aí alguns dias bem duros com as provas abertas, mas isso tudo serviu para engrandecer o crescimento profissional de vocês. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os legados e eu quero começar identificando onde que essa disciplina está para nós e como que a gente chegou até ela. A gente vinha falando já muitas aulas sobre a sucessão testamentária. Nós falamos sobre os casos em que um testamento ele será ineficaz, né? Falamos da caducidade, revogação e rompimento do testamento. Na aula passada, a gente falou um pouquinho, considerando aí que era semana de prova, né? A gente mencionou um pouquinho sobre o testamento ético, que é uma novidade para nós, porque não é muito conhecido no direito brasileiro. E aí, na aula de hoje, a gente chega nos legados, que nada mais é do que a deixa do testador para um sucessor chamado de legatário. E aí, se vocês abrirem o documento de Word que eu disponibilizei, vocês vão perceber que eu coloquei da seguinte forma: um esquema por meio do qual eu ligo sucessão legítima a testamento, sucessão a título singular e, consequentemente, a legado. Então, vamos começar conceituando o que é um legado? Um legado é uma coisa certa e determinada, deixada a alguém, e esse alguém será chamado de legatário, por meio de um testamento ou de um codicilo. Então, os legados eles estão dentro da sucessão testamentária, serão deixados pelo testador a um legatário. E aí nós temos uma infinidade de espécies de legado, como, por exemplo, o legado de coisas, de crédito, de quitação de dívida, de alimentos, de usufruto e por aí vai. Tá? A gente vai falar de todos eles ainda hoje. Bom, enquanto na sucessão legítima a gente trabalha com a aquisição na sucessão causa-mortis por meio do princípio da Saizine, a gente tem que ficar atento que na sucessão testamentária não é tão fácil assim. Olha só como que acontece a aquisição da propriedade dos legados. Aberta a sucessão, o legatário apenas vai adquirir a propriedade da coisa se esta for certa e existente no acervo. Quando a gente estiver trabalhando com a hipótese de um legado de coisa incerta, a propriedade só vai ser adquirida quando fizermos a partilha dos bens. Já a posse, lembrem-se das aulas iniciais quando falamos do princípio da Saizine, que eu falei com vocês que não pode o legatário entrar à força, né? Ele precisa de pedir aos herdeiros que verificarão quanto à possibilidade, não podendo obtê-la o legatário por autoridade própria. E aí eu pergunto para vocês, o que acontece com os frutos dos legados então? Bom, já que o legatário não pode entrar por autoridade própria, o que acontece em relação aos frutos? Os frutos dos legados pertencerão aos legatários, turma, desde a morte do testador. Então, aberta a sucessão, ele já passa a fazer jus aos frutos do legado, salvo dinheiro, tá? Porque aí a gente vai trabalhar com a hipótese de mora, vai decorrer da mora. Muito bem. Quais as hipóteses de legado? Vou começar com aquele previsto lá no artigo 1916 do nosso Código Civil, que é o legado de bem singularizado. Nesse tipo de legado, o testador ele já vai identificar o objeto legado. Então, olha, eu deixo determinado apartamento localizado na rua tal, número tal, de tantos quartos, com as seguintes características. Eu já estou individualizando, identificando qual a vontade do testador. Nós temos também o legado de bem pertencente a terceiro. Cuidado, esse é um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados. No legado de um bem pertencente a terceiro, o testador vai dispor em seu testamento que deseja que um terceiro entregue determinada coisa para o legatário. E aí vocês vão me perguntar, ora, mas como que eu vou obrigar um terceiro a entregar uma determinada coisa que lhe pertence, não pertence ao testador, para um legatário? Esse terceiro ele vai ser beneficiado com um bem que existe no acervo. Então, como que o testador ele vai garantir que o seu legatário seja beneficiado com um bem que pertence a um terceiro? Beneficiando o terceiro, ok? Muito bem. O próximo, nós temos o legado de propriedade condominial.
E quando eu tô falando em propriedade condominial, por favor, não pense em condomínio edilício, e sim em uma relação onde existem coproprietários. Os proprietários são vários e eles estão assim em condomínio, tá? Então, por exemplo, é uma fazenda em que os proprietários somos eu, Guilherme e Verônica. E eu disponho da minha parte, né? Eu estou dispondo da minha parte de uma propriedade condominial, na qual estou em condomínio com outras duas pessoas. Nós temos também o legado pelo gênero. E nessa modalidade, o testador ele vai fazer uma individualização genérica do que ele pretende deixar para o sucessor. E vejam só, esse legado ele sempre será cumprido, ainda que não exista naquele momento o bem determinado pelo testador, tá? E aí a gente pode dizer que esse tipo de legado ele acaba sacrificando muitos herdeiros legítimos, justamente porque ele sempre será cumprido. Então ele tem que ser providenciado. Né? Os herdeiros terão que comprar o bem, terão que adquirir o bem apontado ali pelo testador. Então, se o testador falar, por exemplo, que a Renata tem que ganhar um cavalo, eu estou fazendo uma individualização genérica e ainda que não tenha esse cavalo no acervo, os herdeiros legítimos terão que providenciar, tá? Nós temos também o legado de bem em local determinado. Aqui, eu estou dispondo não do bem em si, mas de onde se encontram os bens. A determinação que eu estou fazendo é do local onde estão esses bens. Percebam que aqui o local é mais importante do que o próprio bem deixado, né? De modo que, inclusive, se uma pessoa vem a óbito deixando no seu testamento que o legatário vai receber os bens que se encontram em determinado lugar e aquele lugar não é encontrado, o legado é ineficaz, tá? Nós temos a próxima hipótese de legado, chamado legado de quantidade. Aqui, o testador ele especifica a quantidade dos bens que vão ser entregues. E aí, vejam, a gente vai entregar a quantidade encontrada, tá? Isso é muito perigoso, porque se a gente não encontra nada, a gente vai estar trabalhando com uma invalidade. Ou se a gente encontra menos do que está previsto, menos será entregue também ao legatário, tá? A próxima hipótese que a gente tem é o chamado legado de crédito. Aqui nós temos uma situação em que o legatário tem um crédito, em que o testador ele tem um crédito, tá? E ele deixa o seu direito de crédito, de receber esse crédito, para o legatário. E aí o que acontece? O legatário assume o lugar do testador de credor. Ele passa a ser o credor porque ele recebeu por testamento esse direito de crédito. A próxima hipótese que nós temos é o legado de quitação de dívida. Eu acho esse nome super interessante porque, às vezes, quando eu começo a falar dele em sala, alguns pensam que eu estou deixando um legado para alguém quitar uma dívida minha. E a ideia não é essa, não. No legado de quitação de dívida, o testador é credor, o legatário é devedor. E o que o testador ele vai fazer? Ele vai perdoar essa dívida. Ele vai dar essa dívida como quitada. Então, não se ganha, nem se perde. A gente vai entrar numa situação de 0 a 0, ok? A próxima que nós temos é o legado de alimentos. E o testador ele pode criar, na forma do legado, o recebimento de sustento, remédio, vestuário, moradia e, em se tratando de menor, educação. Tá? Isso pode também ser um benefício vitalício. Basta que você, assim, disponha em testamento ou disponha em sentido contrário também, tá? E atenção, gente, aqui eu estou trabalhando com uma prestação de alimentos voluntária, tá? Eu não estou trabalhando, por exemplo, com os alimentos legais que os pais devem aos filhos, não. Fiquem de olho nisso. A próxima espécie que a gente tem é o chamado legado de usufruto. Quando o testador, ele não deixa a propriedade do bem, ele deixa apenas o usufruto para o legatário. Ok? Assim, o legatário ele vai ter a faculdade de praticar alguns atos, mas ele não é dono do imóvel. E a gente também pode trabalhar com um usufruto temporário ou um usufruto vitalício, tudo a depender da vontade aí do testador, tá? E, por fim, nós temos o legado alternativo. Você deixa ou um ou outro bem, e é claro que apenas um deles será entregue, tá? Pessoal, deixei aí algumas dicas, algumas perguntas. O que vocês tiverem dúvida é só me mandarem ou por aqui, ou por WhatsApp, ou por e-mail. Bons estudos para vocês!